Gente, os círculos literários, os círculos de intelectuais voltados à literatura, eles foram tomados aí por uma questão muito polêmica nos últimos dias, que foi a entrevista da professora aposentada da USP, a professora Aurora Bernardini, em que ela, a professora Aurora, faz uma crítica muito pungente à literatura contemporânea, inclusive especificando nomes, não é? Falando da Arnaud, da Eliana Ferrante, do Itamar, tal, e dizendo que a obra dessas pessoas não seriam literatura, né? Embora ela reconheça que conteudisticamente eram obras interessantes, etc e tal, mas são obras que pecam na forma e, portanto, não poderiam ser literatura. Isso gerou uma confusão muito grande, uma discussão muito grande. O debate sobre essa questão de forma e conteúdo na literatura foi reacendido, né? Eu digo reacendido porque esse é um debate muito antigo também. Não foi agora com a professora Aurora que isso veio. Mas é preciso fazer algumas considerações sobre essa situação. Primeiro que eu acredito que todo esse rebuliço, né, ele foi de certa forma desnecessário. Porque tem uma questão que, pelo menos para mim, parece muito óbvia. É que a professora Aurora, ela parte de um referente conceitual próprio, né? E nesse referente conceitual de literatura do qual ela parte, realmente uma obra que peca no aspecto formal não pode ser considerado literatura. Agora, isto não é uma coisa apodítica, não é uma coisa incontestável, porque as definições de literatura ao longo dos séculos e milênios, elas são demasiadas. Demasiadas. As altercações conceituais sobre literatura, ela não possui, vamos dizer, um elemento apodítico, um elemento absoluto. Não. Então veja, quando a professora Aurora faz esta crítica, ela parte de um referente conceitual clássico, que prioriza, de certa forma, a forma, né? É importante nós termos aqui deixarmos claro o que é forma e conteúdo na literatura, né? Claro que nós temos aquela definição bem minimalista, a forma seria como você conta a história, e o conteúdo o que você conta. Mas quando a professora fala em forma, aqui ela está trazendo à tona uma questão estilística do próprio autor, né? E quando falamos em forma, falamos de uma série de questões. Falamos em emprego da linguagem, em aspectos sintáticos, em relações semânticas, no emprego de figuras de linguagem, em uma questão até estrutural do próprio texto, divisão em capítulos, etc e tal. Uma série de fatores implicam no conceito de forma, né? E para esta vertente mais clássica, a forma, ela é fundante do próprio conteúdo, né? Então, quando existe, eu não vou dizer um menoscabo ou um menosprezo, mas existe talvez uma diminuição da preocupação com a forma, para este referente conceitual clássico, aquilo perderia sua característica como literatura, né? E nesse sentido a professora está certa, né? Neste sentido, a partir deste referente teórico, conceitual, teórico também, ela está certa. Talvez o grande erro, se é que houve um erro, nesta entrevista, né, eu não sei se partindo da própria professora ou da edição da entrevista, é que isso me parece não ficou muito claro, né? O quê? Quer dizer, não ficou claro que a professora Aurora está partindo de um arcabouço referente específico. E para este arcabouço, né, a diminuição, né, da intensidade formal descaracteriza a obra como literatura. Aí tudo bem. Mas veja que isto é um dos referentes conceituais de literatura. A literatura, definir literatura é um negócio dificílimo, que sai impossível, né? Definir, pelo menos, de um ponto de vista absoluto, o que é literatura. E nós temos exemplos factuais disso tudo. Vejam bem, o primeiro grande filósofo, no caso, que conceituou literatura, ou que oficializou a literatura como pertencente
a uma seara humana foi o grande macedônio, né? Aristóteles, lá em sua obra poética. Aristóteles definiu, a grosso modo, aqui a literatura, como um emprego especial da linguagem com o intuito de mimetizar a realidade, de imitar a realidade. Veja que esta é uma conceituação clássica dos gregos antigos do que é literatura. Tanto aqui na definição de Aristóteles você já percebe que tem uma importância muito grande a forma, porque é um emprego especial da linguagem, e isso é forma, né? E quanto ao conteúdo, essa mimetização, essa imitação da realidade empírica, da realidade sensível. Então isso foi, portanto, de certa forma, o primeiro conceito de literatura. Mas vejam que isso, com o passar dos séculos e dos milênios, como eu disse, eu ia dizer que foi se alterando, mas não foi se alterando. Foram existindo novas vertentes conceituais de literatura que se contrapunham, por exemplo, à visão aristotélica. Na era moderna, sobretudo, isso fica muito claro. Quer dizer, com o romantismo, ainda mais especificamente, veja que o romantismo ele começa a prezar, ele começa a outorgar ao artista uma liberdade transcendente, né? Quer dizer, aquela imitação da realidade já não seria absolutamente necessária para que um texto, para que uma obra fosse considerada literatura. Portanto, percebam aqui, estou dando exemplos assim elementares, aqui nós já temos uma outra concepção de literatura. Voltaire, quando tenta conceituar a literatura, ele acaba dizendo, olha, a literatura é aquilo que vai, né, tocar ao belo, ao sublime, né, aquilo que pode comover a alma, etc. e tal, coisas do tipo, né? Não estou dizendo ipsis literis o que Voltaire disse, mas é mais ou menos por aí, lá em seu Dictionnaire philosophique, quando ele faz esta observação. E veja que Voltaire, pelo menos nesse excerto, nesse aspecto, ele não está preso necessariamente à ideia aristotélica também. Porque aquilo que pode ser sublime para a alma, não necessariamente terá de recair sobre uma mimese da realidade. Então aqui eu já estou mostrando para vocês diferentes concepções e acepções da literatura. Quer ver outro exemplo? Veja, o termo literatura, que vem de literatura, do latim, grammaticae, do grego, né? Até, creio eu, ali pelo século XVI, XVII, era empregado para tudo, né? E algumas coisas, alguns elementos desse período em que para tudo era empregado a literatura, ainda remanescem nos dias de hoje. Quer ver um exemplo? Os médicos, a medicina. A medicina fala, olha, a literatura médica diz isso, 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 isso. Isso é empregado até hoje. Mas de um ponto de vista, sei lá, vamos dizer, técnico, esta concepção não seria correta, porque a literatura ela precisa preencher algumas coisas específicas, etc, etc e tal. E, portanto, nesses outros campos do saber, como medicina, direito e tal, aquilo não seria literatura. Então você percebe que existe esses dissensos conceituais. Então, de um ponto de vista mais classicista, como é o caso da professora Aurora, a sua definição de literatura, a sua conceitualização não está errada, né? Agora, isso não quer dizer que esta conceituação seja apodítica para todo o arcabouço literário. Porque eu acabei de mostrar para vocês aqui que existem diferenças gritantes ao longo dos milênios sobre o que é literatura. O próprio modernismo depois, né, em Portugal, com a revista Orfeu, mas aqui no Brasil, você vê que há uma quebra muito grande com essa hegemonia formal, na poesia sobretudo. Então, existem muitas coisas que devem ser observadas, gente. De modo que toda essa polêmica criada, né, em torno da entrevista da professora Aurora, não me parece tão necessária assim. Né? Não me parece uma coisa muito substantiva. Do contrário, me parece até óbvia. Ela parte de um referente conceitual que preconiza a literatura como quase que um império da forma, talvez, se você preferir. E tá tudo certo, dentro desse referente. Agora, outros, né?
Por exemplo, o concretismo depois, né, aqui no Brasil, nos anos 60, daí é o contrário, né, daí é um império absoluto da forma em detrimento talvez de um conteúdo. Eu praticamente não gosto nem um pouco do concretismo, acho uma coisa, mas existe, tá ali. Então todas essas definições, gente, elas devem ser observadas, né, com muita cautela, com muita cautela. E sempre bom lembrar que essas definições não são autoexcludentes. Não são autoexcludentes. Por exemplo, eu tenho muitos aspectos do meu gosto literário, do meu gosto conceitual de literatura, muito parecido com a da professora Aurora, no que se refere a questões formais, não de forma absoluta, como ela colocou, mas eu sou muito mais apegado a uma literatura mais clássica, etc. Entretanto, também valorizo muito e gosto muito de aspectos que destoam disso. E justamente porque essas coisas não são auto-excludentes. Você pode ter uma visão aristotélica da literatura, mas ao mesmo tempo ter uma visão romântica em aspectos distintos. Isso não tem problema, né? Gente, o vídeo está ficando um pouco longo. Era isso que eu gostaria de dizer. Quer dizer, acho que toda essa confusão que aconteceu não era tão necessária assim. Tá bom? Gente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilham aí com seus amigos, com as pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Comentem, né, participem, interajam aqui e até a próxima. Obrigado.